No devocional passado, nós vimos que o tempo desta terra é o Cronos, aquele que se pode medir, mas o tempo de Deus é muito diferente e para muitos fica difícil entender a dimensão do tempo do Senhor. Mas Jesus deixou bem claro que o futuro não está condicionado à temporalidade humana. O livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11, nos dá o entendimento desta dimensão temporal que Jesus nos afirmou. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Denominado Kairos, o tempo de Deus descreve a eternidade. Indica momento certo. Vejamos um trecho do segundo livro de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Esperar e entender o tempo de Deus não é tarefa fácil para nós, porque foge do nosso controle temporal, o qual estamos acostumados a nos relacionar. E a Bíblia nos ensina um princípio para começarmos a entender o tempo de Deus, que está em Filipenses capítulo 4, versículo 6, para não andarmos ansiosos por nada. Ou seja, o tempo de Deus exige espera, paciência. O tempo de Deus ultrapassa nossas expectativas e serve para moldar nosso caráter cristão. Tanto é verdade que Deus faz o improvável aos nossos olhos em seu tempo, contrariando a nossa lógica constantemente. E é só nos lembrarmos de Abraão, que foi pai aos 100 anos de idade. Você já parou para pensar que está pedindo algo em oração há muito tempo e não acontece nada? Deus me ajuda, Deus cadê você? Eu preciso. E depois de muito tempo, de repente, no de repente de Deus, acontece. E nunca será do nada, é no tempo certo, no Kairos, tempo em que você adquiriu preparação e merecimento, e Deus permitiu que viesse a ser respondida a sua oração. Só que muitas vezes tentamos dar uma ajudinha a Deus. Devemos tomar cuidado, porque essa ajuda pode ser uma catástrofe. Promover a antecipação, algo sem estar pronto, fora do tempo certo, é transformar a bênção em maldição. É atrapalhar o processo e atrasar as bênçãos. É como aquele ditado: não esperou o príncipe e acabou se casando com o cavalo. E ao analisarmos a Bíblia, o Kairos de Deus se manifesta em tudo o que acontece de sobrenatural. Josué precisou de mais tempo para ganhar uma batalha. Deus deteve o sol e a lua e parou o tempo. E a ausência do tempo registrada nesta batalha já foi comprovada cientificamente no tempo Cronos, que rege a Terra. O tempo de Deus é exercício para a nossa fé. A fé é algo tão espiritual e não pode se comprovar. A fé faz parte do tempo de Deus. Vejamos o que Hebreus 11:1 nos ensina. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A fé foge daquilo que estamos acostumados a ver e tocar, mas ela nos faz adentrar no tempo de Deus. A física explica ao homem as teorias do tempo e espaço, mas não consegue chegar a um conceito sobre o tempo de Deus, porque Deus não se limita ao tempo e espaço. Ele está em uma dimensão diferente, além da percepção natural do homem. Na verdade, muitos de nós falamos de Deus, mas não conseguimos explicar Deus e seu tempo. A palavra de Deus está acima de nós. O tempo de Deus está acima de nós. Por isso que encontramos dificuldades em cumprir sua palavra, de entendermos o seu tempo, de esperar a ação do Pai ao nosso favor. Somos limitados e condicionados a um tempo diferente, cronometrado. Mas é aí que entra a fé e o posicionamento que devemos ter, para rompermos os obstáculos e alcançar o favor de Deus nas alturas e no seu tempo de eternidade. Quando acreditamos em um Deus vivo, acreditamos que temos a eternidade pela nossa frente e não precisamos nos preocupar com o amanhã. Não precisamos ficar ansiosos porque a Ele e somente a Ele pertence. Em termos práticos, funciona da seguinte maneira: nós temos duas escolhas. Ou aceitamos que o tempo do mundo nos governe e passamos a perder muitas coisas importantes na vida, momentos que não voltam mais, pessoas que não voltam mais, porque estamos condicionados a um tempo cronometrado que nos consome a buscarmos apenas interesses pessoais, coisas materiais, promoções, destaques, glória passageira. Ou seja, somos atletas do vento, vivemos correndo atrás do que é passageiro, que tem um fim determinado. Ou decidimos acreditar no tempo de Deus e que esse tempo interfere no cronômetro da nossa vida, nos dando a sabedoria de um tempo determinado para cada coisa e um tempo apropriado para cada propósito debaixo do céu. E assim saberemos dar atenção ao que é prioridade, saberemos suprir necessidades e teremos oportunidade de nos deleitarmos de maneira responsável.
Nós temos o livre-arbítrio. Devemos fazer a escolha do tempo e do governo que queremos para as nossas vidas, se é do céu ou da terra. Senhor Deus, por sermos apegados ao tempo que Tu criaste para nós nesta terra, perdemos a noção ou mesmo a razão da eternidade que está intimamente ligada ao nosso espírito. Que possamos entender que temos que viver o Cronos, mas não podemos renunciar ao Kairos. Seu tempo nos aproxima de Ti, das Tuas promessas, do Seu propósito para as nossas vidas, do Seu amor, das respostas que precisamos para as nossas orações, do Seu sim e do Seu não. Que sejamos capazes de alcançar o Senhor no Seu tempo, que tenhamos a sensibilidade espiritual de sabermos discernir o Cronos do Kairos e devidamente sabermos vivenciar cada um deles. No dia de hoje, nosso Pai, receba nossas orações em Seu tempo, mas também que possamos receber as respostas que necessitamos, respostas de direção de vida, para que possamos otimizar o tempo que se mede e urge contra nós, que é o Cronos, porque somente a sabedoria do seu tempo pode nos respaldar a vivermos nosso tempo de maneira adequada. Obrigado, nosso Deus, por mais uma vez abrir nosso entendimento espiritual para alcançar o Teu favor. Que Jesus guie nossos passos e que possamos alcançá-lo em um patamar espiritual, que sejamos governados pela Sua vontade, pela Sua palavra e pelo Seu tempo. Amém.